É uma felicidade muito grande. Ele já antecipou algumas coisas, né, importantes desse estudo do Apocalipse. Nós conversávamos e ele me propôs esse desafio. De antemão, a gente afirma o seguinte, até eu achei interessante a chamada do Instagram para essa nova série de Apocalipse, e me chamou a atenção a música, né, de fundo, porque nós temos sempre essa noção de que Apocalipse é sempre algo muito temeroso, de que é uma suspense, de que sempre está relacionado a coisas ruins, a catástrofes, né, a grandes acontecimentos catastróficos. Mas na verdade aquela história da grama rosa. Aprendemos e eu vou te chamar de Cadinho. Estou resistindo. Fica à vontade. Eu chamo também às vezes. Eu chamo aqui direto. E na verdade, Cadinho, quando traz essa temática para cá, ele tem a coragem de mostrar para vocês o seguinte, pessoal, aprendemos durante anos que a grama é rosa. E a grama não é rosa, a grama é verde. Aprendemos errado. Na verdade, quando a gente vê esse tom de suspense em Apocalipse, na verdade a gente não está abordando Apocalipse de uma maneira correta. Porque Apocalipse não está falando apenas de ações, de eventos, de catástrofes, de coisas ruins que aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer. Não. Acima de tudo, Apocalipse fala de justiça. Apocalipse fala da glória do Senhor. E Apocalipse fala da vitória do Senhor Jesus no final dos tempos. Então, o tema principal de Apocalipse, ele vai girar em torno disso. A vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contra as hostes, contra as potestades, contra os principados, contra as trevas. Eu não estou falando isso aqui da forma como as pessoas falam dos neopentecostais. Eu estou decretando que ele já venceu. Você já decretou a vitória? Não estou falando a respeito disso. Eu estou falando que quando Jesus encarna, vem aqui na terra, ele proclama as suas verdades, morre na cruz, ao terceiro dia ressuscita, ensina aos seus discípulos, sobe aos céus glorificado e deixa o Espírito Santo para nos ensinar, para nos encher, para nos fazer templo. Ali ele estava decretando a sua vitória contra o inferno. Então nós somos vitoriosos. E Apocalipse vai narrar justamente isso. A vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contra o inferno, contra Satanás. Então é a primeira coisa que a gente precisa de justificar. Apocalipse, acima de tudo, não é apenas narrativas de eventos catastróficos. Não. Ele vai narrar a vitória dos santos que proclamam a verdade, as verdades de Cristo. É a primeira coisa que a gente tira. Mito. A segunda coisa importante que nós precisamos entender é o significado do nome. Né? De onde vem Apocalipse? O que a palavra Apocalipse quer dizer? Aí eu convido você para abrir aí no livro de Apocalipse, no capítulo 1, os primeiros versículos. Há 20 anos eu não usava óculos, hein, Cadinho? É verdade. Eu não usava, não. Amém? Olha só, olha que interessante. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que é Apocalipse? O primeiro nome desses versículos já diz: revelação. Assim, o meu objetivo aqui, irmãos, existem alguns professores, né? Vocês estão lidando com isso aí no ensino fundamental, no ensino médio, muitos de nós já passamos por isso. Aquele professor que ele gosta de ir ali na frente
e mostrar algo que ele tem certeza que ninguém vai responder? Porque, na verdade, ele quer que as pessoas achem que ele é o cara. Ele é o melhor professor do mundo, porque, afinal de contas, ele falou coisas que ninguém entendeu. Só ele entende, ele é o cara. Ele quer se autoproclamar com isso. Na verdade, o meu objetivo não é esse. Eu preciso trazer para vocês informações que vocês saiam daqui refletindo. O meu objetivo enquanto professor é fazer o quê? Fazer com que vocês entendam o que está sendo dito. Eu preciso trazer algo que de repente seja algo muito rebuscado, algo de um muito erudito, né? De um conhecimento assim muito amplo. E eu preciso fazer com que isso seja algo que vocês possam entender, porque senão o meu objetivo não é alcançar. Porque senão eu não sou transmissor de conhecimento. Então aqui, eu não estou preocupado em vir aqui trazer para vocês nomes usados na teologia. Não, eu preciso fazer com que vocês saiam daqui entendendo o que é esse livro, entendendo o que é o propósito, entendendo que você precisa ler ele de noite e de dia, todos os dias, todas as semanas, todos os dias do ano, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Não vamos complicar. Então, assim, Apocalipse está falando sobre o quê? Aqui, ó. Revelação aí, ó. É a primeira palavra do livro. Revelação. O que Apocalipse vai trazer para nós, então? A revelação. O que é essa revelação? Ela está no sentido de quê? Ela está no sentido de desvendar. Tirar a venda. Descortinar. Né? O que está por trás do véu, ele precisa ser revelado. Então, assim, Apocalipse não é algo difícil de ser entendido. Ele não precisa ser. Você não precisa ter medo de ler Apocalipse. Você não precisa ter medo, eu não vou entender nada. Não. Podemos compreender as suas mensagens. Né? Por isso que ele é o livro da revelação. Só que nós também precisamos entender que Apocalipse, ele está sendo revelado para nós, mas ele foi revelação de Deus para um apóstolo. E o apóstolo, há 2000 anos atrás, como é que ele vai documentar Apocalipse? Da forma como ele entende o mundo, da visão de mundo dele. Como é que ele vai relatar que Deus está revelando para ele mísseis, bombas atômicas, helicópteros, aviões supersônicos, Zika, Covid. Como é que ele vai entender isso há 2000 anos atrás? Então, ele vai se prevalecer do que ele entende que é aquilo. Porque celular para João, imagina, João na ilha de Pátimos, no ano aproximadamente 94 depois de Cristo, ele olhando para agora e vendo alguém usando celular. Como é que ele vai documentar isso? Essa visão de mundo dele era diferente. Então, ele vai se utilizar de uma alegoria para escrever Apocalipse. Por quê? Porque ele está documentando da forma que ele entende. Só podemos entender o livro de Apocalipse se nós nos atentarmos para essas alegorias. Não podemos entender Apocalipse de forma literal. Tá? É a primeira coisa. Aonde que ele escreve isso? Acabei de dizer, Ilha de Pátimos. Gente, imagina uma ilha vulcânica. Tá vendo isso lá? Solo infértil. Qualidade do ar horrorosa. Temperatura, o ar seco, qualidade horrível de ar. Solo improdutível. Temperaturas drásticas. Porque, afinal de contas, ele estava numa ilha. Né? Aquele conceitozinho de ilha, cercado de águas. Então, ali, a água é um regulador térmico. Preserva a temperatura. Então, se está quente, vai ficar quente durante muito tempo, porque a água está preservando. Não deixa a temperatura oscilar. Num solo vulcânico. Imagina os piores rigores climáticos que aquele homem estava passando. 40 quilômetros adentrando ao mar. Eles chamam de Maregil. Não precisa você saber. 40 quilômetros lá de ilha, fora da costa de Éfeso. João estava ali. Para que era usada aquela ilha?
o Império Romano pegavam aqueles que eles condenavam, que eles achavam os presos de maior periculosidade, eles faziam o quê? Não vão matar ele, não. Não, quer dizer, vamos matar ele na unha. Vamos exilar ele. Vamos botar ele lá afastado de tudo. E ali ele ia definhando, ia morrendo aos poucos. João era o último da escola apostólica. Todos já haviam morrido, martirizados. Aí, faz-se necessário a gente colocar um parêntese aí. João era o último da escola apostólica. Estava sendo martirizado. Todos os outros apóstolos morreram da forma mais cruel que vocês possam imaginar. Então, primeiro, quem eram esses apóstolos? A primeira condição para ser apóstolo, Jesus tinha que pegar. Dá licença. Bora. Agora sim. Vamos, larga tudo aí, vem. A primeira condição, tinha que ter sido chamado diretamente por Jesus. É a primeira condição. Segunda condição, para ser considerado um apóstolo, tinha que largar tudo e seguir, obedecer ao chamado de Jesus. Foi o que aqueles homens fizeram. Terceira condição, tinham que ter sido testemunhas dos prodígios, dos milagres extraordinários de Jesus. Todos eles foram. Quarta condição, eles tinham que realizar os mesmos milagres que quem chamou ele realizava. Todos eles realizaram. Até a sombra deles curar. Diz Atos dos Apóstolos. As cartas de Paulo revelam que as pessoas às vezes tentavam pegar um pedacinho de pano das vestes de Paulo, um lençozinho da veste de Paulo, tocando, elas acreditavam que seriam curadas, restauradas. Realizaram os mesmos prodígios que o Senhor Salvador, Jesus Cristo. Quinta condição, eram martirizados. Todos eles foram martirizados. Sexta, largaram tudo. Tudo. Prosperidade, riquezas, promessas de abundância, em nome do Senhor Jesus. Vendiam tudo que tinham. Todos eles foram mortos de maneira brutal, em nome do Senhor Jesus. Aí eu pergunto para você, para fechar o parêntese, quantos dos apóstolos de hoje se encaixam a uma dessas características? Deveriam hoje se autoproclamarem apóstolos? Se encaixam em uma sequer dessas características? Valorizem a igreja de vocês, que não ensina esse tipo de heresia. Hoje está raro não ensinar isso. Hoje está raro você não ver uma esposa de um pastor não querer o título de pastora também. Porque, afinal de contas, mulher de pastor é pastora. Onde está escrito isso na Bíblia, que mulher de pastor é pastora? Vocês entenderam? Fechei o parêntese. Ilha de Patmos. João, 90 anos, sentadinho lá, num raríssimo momento de descanso, recebe aquela revelação do Senhor. Coisas extraordinárias. Ele se assombra com tantas visões. Que visões são essas? E ao mesmo tempo, o João executa aquilo que Deus na história bíblica sempre determinou aos homens dele. Profeta, está recebendo essa revelação? Documenta num livro. Se ele não documentar, ele não é profeta. Ele precisa, o verdadeiro profeta, ele recebia a revelação, proclamava essa revelação, mas ele tinha a obrigação de documentar, porque ele sabia o quê? Que as palavras se perderiam, mas as futuras gerações teriam acesso àqueles escritos e teriam a revelação através daqueles escritos. João sabia disso e ele precisava documentar aquelas visões que ele estava tendo. Por isso que nós temos a Apocalipse hoje. Porque João foi profeta da forma mais íntima e totalitária que um profeta tem que ser. Vocês entendem? Eis que eu te digo.
ele não fala nada do que está acontecendo com você. E o que ele fala não vai acontecer. Porque não é de Deus. Nós começando, né, Cadinho? A gente acredita, nós não somos aquele nomezinho. Não precisa se ligar nesses nomes, não. Nós não somos cessacionistas. Aqueles caras que acreditam que os dons não existem mais. A gente não é. A gente é continuista. Nós acreditamos que os dons estão aqui. Porque nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Né? Nós acreditamos nisso profundamente. João, naquele momento, ele sabia de todas essas verdades. Ele precisava documentar. Essas verdades precisavam ficar para a posteridade. As novas gerações precisavam entender essas verdades. E essas verdades teriam que ser compreendidas. Livro de Apocalipse hoje. Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Tá bem claro para vocês? Estava no seminário esses dias, dando uma aula de interpretação bíblica, e aí surgiu a seguinte questão: como é que eu vou explicar uma pessoa fazendo um ato profético com mais 3 pessoas? Talvez você tenha visto esse vídeo. O cara, ele vai para um mangue, fica até depois da cintura na lama, com mais 3 caras do lado. Aí ele diz assim: você aí que está do outro lado, essa lama aqui, ó, significa o problema que você está passando aí, hein? A partir de agora nós vamos realizar um ato profético, porque estamos nessa lama e nós vamos sair dessa lama agora, e eu estou profetizando agora que você também vai sair dessa tua lama aí. Gente, que loucura! Quando é que aquela lama lá representa o meu problema, o seu problema, gente? Isso é uma alegoria. Isso daí era o que os apóstolos lá no primeiro século estavam confrontando. Falsos ensinamentos. Não, isso daí não é de Deus. Isso não pode entrar na igreja. Né? Essas eram as alegorias. Aí eu estava explicando isso para eles, ó, isso daí foi muito intenso, isso daí surgiu muito lá na escola de Alexandria. Lembra de Jeremias? O povo de Samaria e Jerusalém são cativos por causa do Império Babilônico. Aí parte do Império Babilônico é cativo lá na Babilônia. Você tem Daniel, por exemplo, provando isso. Ele está lá na Babilônia. Só que Jeremias pega o povo e não vai para a Babilônia com os cativos. Eles vão para o Egito, Alexandria. E ali, com o passar do tempo, surge uma comunidade de judeus muito grande em Alexandria, no Egito. Né? Tem um farol da Alexandria, que era um porto marítimo. Escuta só, essa comunidade de judeus, ela cresce tanto em Alexandria que acaba surgindo lá uma escola chamada Escola de Alexandria. E a Escola de Alexandria, ela vai se destacar por quê? Porque os líderes dessa escola, eles estão sendo influenciados por ideias de um filósofo chamado Platão. Para resumir, não se ligue no nome não, só quero que você entenda. Para resumir, Platão dizia assim: nós vivemos em 2 meios. Um meio que é imaginário, do pensamento. Esse é um meio metafísico, o meio dos pensamentos. Esse meio, ele é um meio perfeito, que é da minha imaginação. Mas eu também tenho um meio que é o meio real, que é da realidade, que eu posso apalpar. Esse daqui é imperfeito. Isso daqui que eu estou podendo apalpar, essa cadeira aí, por exemplo, é um reflexo imperfeito da cadeira que existe no imaginário, que é essa cadeira que é perfeita. Platão ensinava isso. O que está no imaginário é perfeito, o que está na realidade é imperfeito. Com isso, os caras de Alexandria, os judeus, pegaram esses ensinamentos de Platão e disseram assim: bom, se tudo que é palpável, que eu posso ver é imperfeito, então a Bíblia também é imperfeita. Se o que é perfeito é imaginário,
Então eu posso ler a Bíblia imperfeita do jeito que eu quero, porque é o que eu imagino que é perfeito. Surgiu o método alegórico de interpretação. Você vê hoje as igrejas neopentecostais, essas igrejinhas de parede preta aí, tudo com método alegórico. Inventam cada coisa, meus irmãos, que a gente olha assim, meu Deus, como é que o cara conseguiu enxergar isso nessa passagem? Que eu vejo, a gente lê essa passagem há 20 anos e não enxergou isso. Que mistério é esse? É alegoria. Porque não está lá. Ele está pregando lá o que não está. Eu conversava um bocadinho esses dias. O que ligares na terra será ligados no céu. Lembra disso? A igreja está vazia. Não tem problema não, irmão. A palavra de Deus diz, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, Deus estará. Para justificar que a igreja está vazia. Aí você não vê o contexto. Isso é uma alegoria. O contexto não tem nada a ver com igreja vazia. Porque se a questão for 2 ou 3, você não pode se recolher no seu quarto, em secreto, se ajoelhar e falar com o seu Deus. Ah, porque não tem que ter 2 ou 3? Entende? São métodos alegóricos. Quando eu estou me referindo a Apocalipse, eu não estou falando de métodos alegóricos disso não. De heresia não. Eu estou falando que Apocalipse ele tem que ser estudado. A gente precisa fazer o exercício de entender João. Poxa, 2000 anos atrás, está tendo aquelas revelações todas. Como é que ele vai falar sobre coisas de hoje há 2000 anos atrás? Tadinho. Ele usou o que ele entendia para escrever. Meu Deus do céu, eu estou vendo um helicóptero soltando míssil. Eu vou dizer o quê? Que é um gafanhoto com bolas de fogo, né? Eu vou narrar dessa forma. Não, na verdade era um helicóptero que ele estava tentando explicar para a gente o que era, entendeu? Então você precisa fazer um exercício para entender qual era essa alegoria que João estava se utilizando para nos ensinar Apocalipse. E é perfeitamente entendível. Mas só se você fizer esse exercício para entender o que João estava passando nesse momento. Qual era a problemática de João? Fazer com que a gente entendesse 2000 anos depois. Entende? Eu chego para um pescador, uma pessoa que só é analfabeta. Meu pai, analfabeto. A assinatura do meu pai é com o dedão. Pescador. Nasceu na beira do mar, morreu pescador. Analfabeto. Ele chegava para mim assim, Xande, meu nome é Alexandre Vitorino, me chama de Vitorino, mas é Alexandre Vitorino. Xande, lestada hoje. Lestada, vento. 30 minutos depois batia o vento, de leste. Xande, sudoeste. 30 minutos depois, vá. Sudoeste. Ele não foi para a faculdade de geografia. Como é que ele sabia disso? Observação. Ele observou isso durante anos e anos e anos. O pescador do Nordeste, o que ele vai fazer? Ele vai se aproveitar que de madrugada o vento está soprando em direção ao mar, ele pega, bota a velinha no barco dele e vai. Não usa motor. De tarde, quando o vento está soprando do mar para o continente, ele bota a velinha de volta e volta. Como é que ele vai entender isso? Porque ele observou durante a vida inteira que isso acontece. E ele não está errado. Ele só não sabe dar a explicação científica para isso. Mas ele lá no íntimo dele sabe que isso acontece. A mesma coisa João estava fazendo. Ele estava escrevendo segundo o olhar dele. Entende? Vocês estão percebendo isso? Amém. Então vamos continuar. Deixa eu botar meu amiguinho aqui. Revelação. Entenderam a revelação? Apocalipse é a revelação. Agora olha só. Qual é o objetivo? Preparar eu e você. Quem somos eu e você? A igreja do Senhor. O objetivo de Apocalipse é esse. Preparar eu e você. Olha só. Essa história de que a igreja é você, está errado. Mais uma graminha rosa.
Se você sair daí dizendo que você é a igreja, você está falando uma grande heresia. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Você é templo do Espírito Santo, é diferente. Agora, a igreja é só quando você está reunido. Desde o começo, a ordem foi essa, para os apóstolos. A igreja apostólica primitiva, ela só frutificou porque ela estava junta. Enquanto Pedro e João estavam presos por causa dos saduceus, porque eles afrontaram aquela classe dominante da época, o que a igreja estava fazendo? Orando. Unânimes, sem divisão. O mesmo pensamento. Apocalipse tem o objetivo de preparar a igreja do Senhor para o noivo que está vindo. Apocalipse, como um bocadinho introduziu, não ficou lá no final, preteristas, passado. Não está lá no futuro, futuristas. Ela está acontecendo. Apocalipse narra o quê? Nascimento de Jesus, ministério de Jesus, morte de Jesus, ressurreição de Jesus, glorificação de Jesus, derramamento do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo. Não saia de Jerusalém enquanto não forem revestidos do poder do Altíssimo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Apocalipse significou aquilo lá. E significa essa plenitude do Espírito hoje, para mim e para você. Então, Apocalipse está acontecendo. Estamos vivenciando os fatos de Apocalipse. Não ficou lá no passado. Não é reservado só para o futuro. Apocalipse é agora. Os fatos narrados ali falam sobre mim, falam sobre você. Nós estamos inseridos nesse processo. Estamos esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, nós temos que fazer o que o Senhor nos ordenou fazer. Sereis minhas testemunhas. E aí eu preciso fazer essa perguntinha para você. Mas, Vitorino, eu estou testemunhando. O Cadinho estava testemunhando ainda agora ali na rua. Vitorino, pisca aí para mim. Aí eu pisquei. Ah, é você. Ele testemunhou. Mas ele participou da piscada minha? Não, eu que estava piscando. Ele testemunhou. Aí se for eu e o Cadinho lá para a rodovia, a gente vai ver os carros passando. Ele, Cadinho, passou um carro bonito agora. Estamos testemunhando, certo? E a menina quase foi atropelada ali, ó. A gente testemunhou. A padaria de Oásis. Um cheirinho de pão. Cadinho, deu vontade de comer aquele pãozinho com aquela manteiga, aquele ovo. Puxa, que delícia. Estamos testemunhando, não estamos? A gente participou de algumas dessas ações que eu estou falando para vocês, exemplificando? Não. A gente só testemunhou. E ela quase foi atropelada. E, pãozinho. Quando Jesus fala, e sereis minhas testemunhas, Jesus não estava querendo dizer que você só iria observar. Testemunha aqui está dizendo que vocês participarão do processo. Testemunha tem esse significado. Então, quando Jesus fala que sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins do mundo, vocês têm que levar as minhas verdades para todos os recantos do planeta. Onde você estiver, você é uma testemunha da ação de Deus na tua vida. E essa ação de Deus na tua vida, ela tem que refletir em outros. Ou seja, outros têm que ver o reflexo do Senhor Jesus na sua vida. Você está sendo uma testemunha da redenção de Deus na tua vida. E Deus quer redimir aquele também que está vendo o reflexo de Deus em você. Amém. Esse é o sentido das testemunhas. Apocalipse tem esse objetivo. De nos alertar para as nossas obrigações enquanto servos do Senhor. Nós somos participantes do processo e não apenas meros espectadores. Se você for só mero espectador desse processo, você não está executando aquilo que o Senhor pediu para que você executasse. O Apocalipse nos alerta em relação a isso. Amém? Amém.
Podemos continuar? Sim. Ótimo. Deixa eu botar o link de novo. Aqui tem uns dados históricos que eu achei importante colocar para vocês. 94, depois de Cristo, João recebe essa revelação. A dominação era de um carinha chamado... a dominação da época era de um Império Romano. E o soberano que estava no poder nesse momento era um carinha chamado Flávio Titus Domiciano. Para encurtar o papo sobre Domiciano. Lembra de Nero? Você ouviu falar desse nome? O cara era terrível. Tenta imaginar um assassino desses da atualidade sanguinário. Tenta imaginar 15 vezes mais sanguinário. Era o Nero. O Domiciano era considerado como um novo Nero, porque ele era tão sanguinário quanto o Nero. João estava vivendo debaixo da autoridade dele. Foi ele que mandou João para lá, para a ilha de Patmos. Entende? E aí, é importante eu falar uma outra coisa para você. O Cadinho falou, eu estou indo sem pressa. Então vamos ficar até dezembro aqui, tá bom? É importante eu falar isso para você. O Império Romano, Patmos era uma prisão do Império Romano. Mas, até chegar aos caras do Império Romano, os apóstolos tinham que lidar com quem? Com pessoas que eram tão sanguinárias, tão mais quanto os imperadores romanos, só que eles se travestiam de uma capa de santidade. Quem eram eles? A liderança espiritual de Jerusalém. Os hipócritas de Jerusalém. Então, quem articulava contra os apóstolos não eram os romanos. Era a classe espiritual de Jerusalém. Às vezes, nossos maiores inimigos são aqueles travestidos de irmãos em Cristo nossos. Às vezes, onde nós temos as maiores perseguições. Às vezes, onde nós temos as piores palavras, palavras de derrota, as maiores invejas, são de irmãos travestidos de cristãos, como nós. Os apóstolos provam isso. Era a classe dominante. Lembra quando Jesus chega lá no templo? Que negócio aqui? Que bancas são essas? Saiu jogando tudo pro alto. Lembra disso? Essa passagem? Ele estava ali, gente. A impressão que a gente dá ao ler esses versículos é de que Jesus estava jogando pro alto mesas de simples camelões. Não era um ambulante qualquer. Ele estava se confrontando simplesmente com a classe dominante da época em Jerusalém. Os caras mais poderosos do momento, que eram os saduceus. Só que tinha uma coisa. Os saduceus eram caras que eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em anjos. Quando Jesus derrama em Pentecostes, escuta só, quando Jesus derrama em Pentecostes, o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, Deus derrama o Espírito Santo sobre elas, elas começam a falar em línguas de outras nações, aí elas são capacitadas a sair de Jerusalém. Não é língua de anjos. Quando Paulo chega assim, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, isso daí é o argumento que eles usam para dizer que aquelas línguas ali é a língua de anjos. Blá, 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 blá. Não é isso. Paulo, quando ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ele está usando de uma figura de linguagem, uma hipérbole, ele está usando de um exagero. Ainda que eu falasse supostamente uma língua de anjos, entende? Mas ali o derramamento do Espírito Santo foi o quê? Línguas de outros países. Porque eles tinham que sair para outros lugares. Então eles precisavam, em qualquer canto que eles estivessem, eles precisavam ser entendidos. Então eles estavam sendo capacitados. Olha só, você vai lá para o Japão, amiguinho. O Espírito Santo derramou sobre a vida dele e se for necessário, ele vai falar japonês para o japonês lá. A verdade do Senhor, entende? Essa era a verdade. Só que o seguinte, os apóstolos, eles têm essa incumbência.
eles vão falar a respeito do que Jesus fez na vida deles e do que Jesus ia fazer. Eles iam falar que Deus é Deus e que Deus venceu a morte e que Deus ressuscitou, que Deus subiu em glória e que Deus ia voltar em glória. Para quem que eles iam falar isso? Para quem não acredita em ressurreição. Quando João e Pedro estão lá na prisão, as orações dos irmãos em Cristo estão acontecendo. Quem a palavra diz que vai libertar Pedro e João da prisão? Aí o saduceu que não acredita em anjo e ressurreição vai chegar assim: que esses caras são loucos. E a gente não acredita em ressurreição. Os caras estão falando que o mestre deles ressurgiu, ressuscitou. E a gente não acredita em anjo, e os caras estão dizendo que um anjo libertou eles. Mestre, mas a gente estava lá, os guardas estavam lá, todo mundo viu, o anjo foi e libertou eles. Não tem mais ninguém lá. Precisamos parar esses caras. Esses caras estão ensinando coisa para o povo comprar o que a gente ensina. A gente tem que parar eles, vamos matar esses caras. Era essa a realidade que os apóstolos estavam vivenciando. Pergunto para vocês, quem deles voltou atrás? Tirando Judas, que foi substituído por Matias, nenhum deles voltou atrás. Foram realmente testemunhas. E aí uma igreja séria, como essa que vocês congregam, um pastor Cadinho, ele vai ensinar o quê? Essas testemunhas de Cristo têm que avançar. Essas testemunhas de Cristo precisam proclamar a verdade. Você foi liberto. Você foi salvo. Você foi chamado. Você foi transformado, transformada. Só que existem pessoas que estão na mesma condição que vocês estavam antes de receber a plenitude do Espírito Santo. Vocês são um instrumento de Deus para alcançar essas vidas. Apocalipse vai nos alertar sobre isso. A vitória do nosso Senhor Jesus contra todas essas perseguições. A vitória do Senhor Jesus contra o vil tentador das nossas almas. Mas, Vitorino, eu tenho inclinações. Eu tenho pecados. Tá, e daí? Eu também tenho. Quem é que não tem? Quem é que não tem uma inclinação? O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai dizer assim: você não tem tentação, mas livra-nos do mal. Ele fala isso? Não. O que ele vai dizer? E não caís em tentação. O que ele está querendo dizer? Que você vai ser tentado. Mas através do Senhor Jesus, da plenitude do Espírito, da ação do Espírito Santo sobre a sua vida, Ele não vai permitir que você caia, mesmo que você seja tentado. Entende? Vamos continuar. Vocês estão entendendo, irmãos? Falamos que Apocalipse é alegórico. Falamos que Apocalipse não é um livro que ficou no passado. Os preteristas entendiam isso. Falamos que Apocalipse não é um livro para o futuro, porque os futuristas entendiam isso. Agora, a melhor forma da gente entender Apocalipse é sob um ponto de vista histórico espiritual. Porque não é preterista do passado, não é futurista lá no futuro, mas é histórico espiritual. O que é histórico espiritual? Apocalipse fala sobre todo o momento da história, desde o nascimento do Senhor Jesus até os dias de hoje. Essa é a melhor forma de nós entendermos Apocalipse. Apocalipse é atual. É para agora. É para hoje. É para a atualidade. Entendeu? Podemos continuar? Amém? Agora, aqui que vem um negócio muito interessante. Eu já estou me direcionando para o final de hoje. Me informa, por favor. 9,7. 9,7. Ih, meu Deus. 9,7. Vai ficar para a próxima.
Tá bom? Não. Meu Deus, como passou rápido. Conclui. Olha só. Posições predominantes do estudo de Apocalipse. Olha só que interessante. Nós temos uns carinhas chamados de pós-milenistas. Olha só o que eles vão dizer. Eles acreditavam que a segunda vinda de Cristo seria concretizada após um longo período de paz chamado de milênio. Ou seja, primeiro você tem um longo período de paz, milênio, que para eles é literal, são 1000 anos mesmo. Nesses 1000 anos, a igreja do Senhor seria abundantemente proclamada, avançaria muito, teria um avivamento muito grande, né? Aí teria uma obra missionária enorme. E depois disso, depois do evangelho alcançar todos os recantos do planeta, num período de 1000 anos de muitos frutos, de muita paz, de muita ascensão da obra do Senhor, é que o Senhor viria. Nós aprendemos isso na série. Aprendemos isso lá. Foi o período das obras missionárias, desde o século XVII até o século XIX. Os caras saíam pelo mundo, fazendo obra missionária, né? Período de ascensão da igreja. Avivamentos. O que deu para trás com essa ideia? O que nos prova que essa ideia ela não é correta? Porque eles falavam que 1000 anos seria 1000 anos de muita paz, de muita prosperidade do Evangelho. Isso aconteceu? Não. Eu vou te dizer duas coisas que acabam com o pós-milenismo. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Cadê a paz? A Primeira e Segunda Guerra Mundial acontece, acabou. Que é só pelas guerras. E a propagação de heresias. De falsas doutrinas dentro da igreja, de ventos de doutrina. O pós-milenismo, por isso, é derrubado. Entenderam? Não é essa forma da gente entender o Apocalipse. Agora vem uma aqui, irmãos, só Deus na causa. O nome complicadinho, não precisa gravar esse nome não. Dispensacionalismo. Em outras palavras, o que quer dizer o dispensacionalismo, gente? Lembra do Deixados para Trás? Não ouviu falar, os mais jovens não vão saber disso. Umas obras do cara chamado Tim LaHaye, Deixados para Trás. A gente comprava CD há pouco tempo atrás, né? Deixados para Trás, porque a gente era influenciado por isso, né? O que o dispensacionalismo diz? Que haveria um arrebatamento secreto da igreja antes da segunda vinda de Jesus. O cara está dirigindo, daqui a pouco o carro bate. Cadê o motorista? Ih, foi arrebatado. Tá a criança no carrinho de mão com a mãe, daqui a pouco a mãe começa a gritar desesperada. Cadê a criança? Sumiu, foi arrebatada. E o avião caiu porque o piloto sumiu. Lembra? Vocês não vão se lembrar, meu Deus, como eu estou velho. Os meus exemplos são velhos. Eu ia falar do filme Aperta os Cintos, o piloto sumiu. Gente, isso faz 40 anos. Os jovens não vão saber disso. Eles mandam uns exemplos assim que também. Só que... Eu vi. Você viu, né, irmão? Também é isso. O piloto some, foi arrebatado. O dispensacionalista acredita nisso até hoje, irmãos. De 10 crentes que você conhece, 8 são dispensacionalistas. Não, aqui foge essa regra, todos não são, né? Mas a grande maioria, a maioria esmagadora da igreja brasileira e mundial acredita no dispensacionalismo. E pasmem, o dispensacionalismo tem um pouquinho mais de 100 anos. Apóstolos, Jesus não ensinou isso. Apóstolos não ensinaram. Os pais da igreja não ensinaram. Os heróis da fé não ensinaram. Os grandes teólogos sérios nunca ensinaram isso. 100 anos para cá, aparecem uns loucos e, através da Bíblia de Scofield, do século XIX, começa a se propagar o dispensacionalismo, o arrebatamento secreto. Loucura. Não tem respaldo bíblico para isso nenhum.
O que a Bíblia nos diz é exatamente o contrário. Se você for lá para Mateus 24, ele vai narrar todo um cenário que está acontecendo e ainda vai acontecer no planeta, chamado de grande tribulação, e o Senhor Jesus não voltaria sem que todas essas coisas acontecessem. Que história é essa de que a igreja não vai passar pela tribulação? Novidade, você já está passando por uma grande tribulação. Entende? Os dispensacionalistas acreditavam nisso. Arrebatamento secreto. Não existe respaldo bíblico nenhum para isso. Entenderam? Então, a gente está vendo o que não funciona para a gente entender o Apocalipse. Agora, para encerrar, mesmo, e aí fica para a próxima semana, é isso? O ano todo. Para a próxima semana, vai ficar... Vamos para essa palavrinha aqui, chamado de amilenismo. O que é esse amilenismo? Então a gente já viu duas doutrinas, duas formas de entender Apocalipse que não tem respaldo bíblico. Agora, mais coerente para a gente entender Apocalipse é através do amilenismo. Isso aqui a igreja reformada como essa adota como uma forma da gente entender o livro de Apocalipse. Vitorino, até agora você só ficou nos primeiros versículos. Por quê? Foi uma proposta minha de Cadinho que primeiro a gente traçasse um panorama do que é o Apocalipse, para depois a gente começar a entrar. A gente precisa fazer com que você entenda o que é o Apocalipse, qual é a forma de você enxergar o Apocalipse, qual é a forma de você ver João, como ele escreveu, qual era o objetivo de Deus para escrever, para revelar Apocalipse para João, para depois a gente entrar mesmo no estudo de Apocalipse. Então, eu estou traçando um panorama do que é. Aí, próxima semana, a gente entra um pouquinho lá no livro de Apocalipse. Então, o amilenismo, aqui ó, ele vai dizer o quê? Apocalipse é para todas as épocas. Já falei isso. Não ficou no ano passado, não está no futuro, mas é para toda a geração dos eleitos, dos chamados do Senhor, desde o nascimento do Senhor Jesus até os momentos atuais. É coerente a gente analisar Apocalipse dessa forma. O livro de Apocalipse, o que o milenista vai dizer? O livro de Apocalipse ele é interpretado simbolicamente e não de forma literal. Lembra que eu falei para vocês dos símbolos? João está escrevendo de um jeito com a percepção dele. Ele não vai falar de um celular 2000 anos atrás, porque não tinha. Como é que ele vai falar para a gente, como é que ele vai narrar para a gente uma visão de um celular? Da forma como ele via. Então é simbólico e não literal. Quando a Bíblia diz assim, acho que eu vou arrumar um problema. Não vou arrumar não, porque eu estou numa igreja séria. Quando a Bíblia diz assim, não permito que a mulher fale em público dentro da igreja. Foi logo minha mãe que pregou sobre isso. O que eu quero dizer? Porque já que foi pregado aqui, eu não vou entrar. Mas o que eu estou querendo dizer com esse versículo? Eu estou querendo dizer que existem passagens bíblicas que temos a obrigação de abordá-las de forma literal. As mulheres, gente, eu não sou machista, pelo amor de Deus. As mulheres sempre tiveram uma importância enorme na Bíblia. Não é essa a questão. A questão é proclamar mulheres para chamados que a Bíblia não diz que são funções delas. As funções das mulheres são importantíssimas, mas tem chamados que hoje estão estipulando as mulheres que biblicamente não tem respaldo nenhum para isso. Pastorado feminino. É isso que eu estou querendo dizer. Entende? Apostila. Então, a gente analisa coisas na Bíblia de maneira literal, tem que ser daquele jeito que o Paulo falou. Mas tem coisas na Bíblia que a gente tem que olhar com o simbolismo que foi escrito. Apocalipse tem que ser analisado assim desse jeito. Tá? Usa sinais, símbolos, números, né? Apocalipse é cheio dessa simbologia. E a gente tem que identificar esses sinais, esses símbolos, toda essa simbologia a gente precisa.
Já estamos, o amilenista ele vai defender o quê? Está terminando, gente, 5 minutinhos. O amilenista vai dizer o quê? O milênio, esses 1000 anos, ele não é literal. Não são 1000 anos mesmo. Isso é o que faz sentido. E isso daqui para finalizar, vai finalizar bem mesmo, olha só. A igreja para o amilenista, Israel de Deus, somos nós. Os caras fazem uma divisão. Primeiro tem judeu, que são os caras, e depois tem os gentios. Aí, todos nós nos confrontamos com isso em igrejas não sérias. Símbolo judaico, a Arca da Aliança, candelabro. De vez em quando aparecia um tribulado com kippá na cabeça. Aí o outro atribulado chega dentro da igreja e começa a tocar chofar. Gente, meu Deus do céu, então Jesus, o Espírito Santo foi derramado, eu preciso de um chifre de carneiro para chamar o Espírito Santo. Cara, que coisa mais maluca desses caras. Todos esses são símbolos judaicos desses caras. Porque eles acham que Israel é o povo eleito. Eles são uma raça superior. E nós somos a ralé. Que Deus vai olhar assim, ó, primeiro a elite. Depois vem vocês que são a ralé. Não. Nós somos a Israel de Deus. Sabe por quê? Porque o judeu até hoje não reconhece o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Vai na rua de Israel e pergunta quem foi Jesus. Ele vai dar risada na tua cara. Porra, rapaz, esse Jesus, esse cara não foi nada. Vai lá na rua de Israel, pergunta quem foi Jesus. Esse cara foi um profetinha qualquer. Ele vai dizer isso. O rabino, lá em Israel, ele vai dizer, um profetinha qualquer. Um carinha aí, que teve alguns seguidores, uns loucos que morreram por causa dele. Não acredito até hoje. E aí, essas igrejas pentecostais e neopentecostais usam símbolos de Israel como se aqueles símbolos de Israel trouxessem para o templo a presença do Espírito Santo. E não tem nada de presença do Espírito Santo naqueles símbolos, porque aqueles caras daqueles símbolos não acreditam no Espírito Santo até hoje. Então não adianta botar kippazinho na cabeça, que não serve para nada. Não adianta você ir para um culto público e tocar chofar. Aquilo ali não serve para absolutamente nada. Porque nós, através do Senhor Jesus, precisamos da plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas. E o Senhor só nos reveste da sua plenitude através de uma procura nossa pela santidade. Precisamos mortificar o nosso eu diariamente, para que o Senhor habite em nós. É através disso, não é através de chofar. Então, o amilenista, ele vai saber que... Eu ainda não sei colocar isso direito, não. O amilenista, ele vai entender que Israel e os gentios hoje são o mesmo povo. Somos nós. E não aquele Israel lá que não acredita no Senhor Jesus até hoje. Então, se você entendeu isso, a partir de hoje você vai começar a ler Apocalipse de outra forma. Não tenha medo do Apocalipse. Não olhe para o Apocalipse. Isso aqui, eu tenho medo. Eu não gosto nem de olhar para o Apocalipse. Eu só vou até ali em Judas e depois eu volto. Tiago, mas Apocalipse eu não vou porque eu não vou entender mesmo. Isso daqui não é para mim. Tem pastor que tem medo de pregar Apocalipse. Não veja Apocalipse dessa forma. Tá bom? Faça um exercício durante a semana. Leia esse primeiro capítulo para a gente destrinchar ele no próximo domingo. Amém, meus irmãos? Gostaria de fazer uma oração.